Mensagem do dia, com o pastor Marcelo Gomes. Salmo 33, nós vamos ler todos os versos deste que é um belíssimo salmo da palavra do Senhor. Salmo 33 diz assim: Cantem de alegria ao Senhor, vocês que são justos. Aos que são retos, fica bem louvá-lo. Louvem o Senhor com harpa. Ofereçam-lhe música com lira de 10 cordas. Cantem-lhe uma nova canção. Toquem com habilidade ao aclamá-lo. Pois a palavra do Senhor é verdadeira. Ele é fiel em tudo o que faz. Ele ama a justiça e a retidão. A terra está cheia da bondade do Senhor. Mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus e os corpos celestes pelo sopro da sua boca. Ele ajunta as águas do mar num só lugar, das profundezas faz reservatórios. Toda a terra tema o Senhor. Tremam diante dele todos os habitantes do mundo, pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo surgiu. O Senhor desfaz os planos das nações e frustra os propósitos dos povos. Mas os planos do Senhor permanecem para sempre, os propósitos do seu coração por todas as gerações. Como é feliz a nação que tem o Senhor como Deus, o povo que ele escolheu para lhe pertencer. Dos céus olha o Senhor e vê toda a humanidade. Do seu trono ele observa todos os habitantes da terra. Ele que forma o coração de todos, que conhece tudo o que fazem. Nenhum rei se salva pelo tamanho do seu exército, nenhum guerreiro escapa por sua grande força. O cavalo é vã esperança de vitória. Apesar de sua grande força, é incapaz de salvar. Mas o Senhor protege aqueles que o temem, aqueles que firmam a esperança no seu amor, para livrá-los da morte e garantir-lhes vida, mesmo em tempos de fome. Nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. Nele se alegra o nosso coração, pois confiamos no seu santo nome. Esteja sobre nós o teu amor, Senhor, como está em ti a nossa esperança. Louvado seja Deus pela sua palavra. Como toda criança, eu tive o meu desenho animado predileto na infância. E o meu desenho predileto chamava-se Os Impossíveis. Os Impossíveis era um desenho lançado nos Estados Unidos na década de 60. Mais especificamente, estreou na TV no dia 10 de setembro de 1966. Mas foi na década de 70 que ele se popularizou no Brasil. E eu não perdia nenhum episódio. Os heróis eram bastante sui generis. Eles formavam uma banda de rock na vida comum e na vida secreta eram uma tríade de salvadores da humanidade. Os Impossíveis tinham a seguinte formação: à sua esquerda, o homem fluido, que tinha a capacidade de liquefazer-se. Ao centro, Coil, o homem mola, esticava-se de forma praticamente ilimitada. E à direita, o multi-homem, cujo poder era multiplicar-se em milhares dele próprio, se fosse necessário. E eu gostava de imaginar que eu e os meus irmãos, nós somos em 3, éramos os impossíveis. De fato, minha mãe acreditava nisso.
porque ela sempre dizia que nós éramos impossíveis. O meu irmão mais novo, menor, mais gordinho à época, e veja como as coisas se invertem, era o homem mola. O do meio, o homem fluido. E eu, por ser o mais alto, já que era e sou o mais velho, era o multi-homem. E nós brincamos várias vezes de os impossíveis. Foi mais tardiamente, já na fase adulta, e resgatando os desenhos da minha infância, e especialmente este, que era o meu predileto, que eu fui compreender melhor a minha identificação pessoal com o desenho e especialmente com esta personagem, o multi-homem. Porque muito cedo na vida eu desenvolvi uma fantasia de onipotência que me fazia desejar as capacidades do multi-homem. Foi cedo na minha vida que eu comecei a desejar ser muitos, me desdobrar em muitos, me multiplicar em muitos, para desempenhar todos os papéis, todas as tarefas que vinham pela minha frente. Foi cedo na minha vida que eu me vi obrigado, sobretudo por mim mesmo, a atender todas as demandas, todas as expectativas que eram lançadas sobre mim. E não foram poucas vezes que eu tentei me desdobrar em muitos, e não foram poucas vezes as vezes em que eu me culpei por não conseguir me desdobrar em muitos. Confesso para você que o pastorado só fez piorar isso na minha vida. Eu cheguei a ouvir essa sugestão dos membros da minha igreja. Pastor, você devia ser mais de um. Pastor, vá fazer uma visita sábado. Sábado eu faço um casamento, irmão. Ah, pastor, tinha que ser mais de um. Pastor, dá para me atender terça-feira? Terça-feira eu estou viajando. Ah, pastor, tinha que ser mais de um. Pastor, dá para pregar domingo? A minha família vai estar na igreja? Não, domingo eu prego em outro lugar. Ah, o pastor tinha que ser mais de um. E eu que já tinha essa cobrança internalizada, tentava me desdobrar em mais de um, para corresponder a todas as exigências, e todas as expectativas, e todas as demandas. Eu queria ser um multi-homem. Eu queria poder ser vários. Um daria conta do ministério, poderia estar de cabeça no ministério, 100% focado. O outro cuidaria da família, daria mais tempo aos do lar, às pessoas amadas. O outro administraria as finanças e todo o patrimônio particular. O outro teria responsabilidades sociais, teria uma relevância na cidade. O outro poderia cuidar dos problemas da família como um todo. O outro poderia ser um profissional maravilhoso, desempenhando a exaustão as suas capacidades. Como eu queria ser um multi-homem. Não precisar me dividir, não precisar escolher prioridades, não precisar dizer não para nada e nem para ninguém, apenas me multiplicar e resolver tudo. O multi-homem resolvia tudo. Se fosse pesado demais, ele se multiplicava e carregava. Se tivesse que achar, ele se multiplicava e procurava. E quando um vilão tentava matá-lo, atirava em todos. E o que sobrava dizia, você matou todos, menos o original. No meu ministério, todo tiro que eu levei pegou direto no original. Eu fiquei me perguntando por que é que eu desejei, e às vezes ainda desejo, me desdobrar em muitos. E descobri 4 respostas. Talvez haja mais, mas essas 4 me ajudaram a entender algumas coisas. Primeiro, eu tenho uma sensação de que eu sou o único que pode levar os meus planos a cabo. Eu gosto de sentir que estou no controle da minha vida. E acredito, muitas vezes, com todas as forças do meu coração, que se eu não fizer valer a minha vida, ela não acontecerá. Então eu me desdobro em muitos.
para que nenhum dos meus planos fracasse, para que nenhum dos meus objetivos se perca, para que eu não deixe de chegar nos alvos que eu quero chegar. Esse é um primeiro motivo. Me desdobro em muitos porque tenho muitos planos e acho que sou eu que tenho que dar conta deles. Segundo, eu acho que me desdobro em muitos porque eu quero agradar muita gente. E a nossa vontade de agradar todo mundo nos obriga a nos desdobrarmos em muitos. Até porque cada pessoa quer de nós uma coisa diferente. Um quer mais, o outro quer menos. Um quer que nós sejamos mais firmes, o outro quer que nós peguemos mais leve. Um pede uma coisa, o outro pede outra. E nós queremos agradar todo mundo e vamos tentando corresponder. Não dizemos não para ninguém. Você pode? Posso. Ah, você pode para mim também? Posso. E de repente a vida está escorregando por entre os dedos. Mas como fazer? Eu quero agradar a todos, eu quero estar de bem com todos, eu quero que me amem, que me valorizem, que me respeitem, que batam palmas para mim. Então eu me desdobro em muitos, para poder agradar o máximo de pessoas possível. Terceira razão que eu pensei é que eu tenho muito medo de passar dificuldade. Tenho medo dos problemas. Tenho medo de repente, não contar com a segurança que precisaria quando o momento difícil se impuser. E se eu não tiver o dinheiro suficiente? E se eu não tiver pago a casa ainda? E se o carro não tiver quitado? E se o plano de saúde estiver atrasado? Então o medo da dificuldade faz com que eu me desdobre em muitos. E se o meu filho adoecer? E se ele não passar na faculdade pública? E se eu tiver que pagar os estudos dele? E se o negócio não der certo? E se eu for mandado embora? Então eu me desdobro em muitos porque eu tenho muito medo de passar dificuldade. Muito medo de sofrer. E finalmente eu descobri que eu me desdobro em muitos porque eu também não quero perder nada. Eu quero ter o máximo de alegria, com o máximo de prazer, o máximo de tempo na vida. Eu quero assistir todos os programas da televisão que prometem ser bons. Eu quero estar na rede social o tempo inteiro. Eu também quero estar em todas as festas. Eu quero conhecer todos os lugares. Eu quero viajar todas as vezes que puder. Eu quero ter o melhor carro. Eu quero morar na casa mais adequada. Eu quero ganhar mais dinheiro. Eu não quero perder nada. Se aparece um produto na televisão, eu quero comprar. Se aparece uma marca diferente de alguma coisa que eu uso, eu quero ter. Eu quero. E como eu quero muito, eu tenho que me desdobrar em muitos, porque não é fácil conseguir. Às vezes não é fácil patrocinar o estilo de vida que eu mesmo desenvolvi. E eu estou atrás de prazer. E eu estou atrás de alegria. E eu estou atrás de satisfação. Eu quero ser um multi-homem para poder aproveitar tudo. Para poder resolver tudo. Para poder agradar todo mundo. E para poder fazer cumprir todos os meus planos. Mas eu não sou um multi-homem. O salmista não era um multi-homem. O multi-homem não existe. Nem o homem fluido e nem o homem mola. Como fazer para não nos desdobrarmos em muitos e não nos sobrecarregarmos? Está chegando o final de mais um ano. Você já percebeu que já é novembro. E quantas pessoas estão chegando ao final de mais um ano cansadas, sobrecarregadas, um peso sobre os ombros? Este salmo nos ajuda a lidar com tudo isso. Ele começa de um jeito delicioso, nos convidando a cantar a Deus. Cantem ao Senhor, todos, cantem todos. Os justos devem adorar, porque aos retos fica bem louvar o Senhor. Aos tranqueiras não fica bem não, parece que não combina. Mas aos retos fica bem o louvor. Cantemos com liras de 10 cordas, com harpas, um cântico novo. Vamos louvar ao Senhor. E por quê? Porque a sua palavra é verdadeira. Porque Ele é bondoso, porque Ele ama a justiça e a retidão, porque Ele fez a terra pela sua palavra. A sua palavra faz a vida acontecer, a sua palavra faz as coisas acontecer. Então o salmista diz o que nós devemos fazer e por quê. Mas quando chega no versículo 10, o salmista começa a fazer algumas declarações que me chamam a atenção e é sobre elas que eu gostaria de conversar mais aprofundadamente.
E essas declarações que o salmista faz nos ensinam algumas lições que eu gostaria de compartilhar com você. Com você que se desdobra em muitos. Com você que está cansado, cansada, com você que ainda não aprendeu que é um só. Que é uma só. E que precisa conhecer mais quem é Deus na sua vida. Primeira lição. Não adianta eu me desdobrar em muitos se é Deus e não eu quem estabelece os próprios planos. Não adianta eu me desdobrar em muitos se é Deus e não eu quem estabelece os próprios planos. Veja o verso 10 do seu salmo. O Senhor desfaz os planos das nações e frustra os propósitos dos povos. Mas os planos do Senhor permanecem para sempre. Os propósitos do seu coração por todas as gerações. Eu me desdobro em muitos porque eu quero muito que a minha vida dê certo. Eu quero muito que as coisas que me motivam, me inspiram, aconteçam. Eu quero muito chegar lá. Eu me desdobro em muitos porque eu sei que para chegar onde eu quero há muitos obstáculos e desafios. E muita gente não chega. Eu me desdobro em muitos porque aparecem no meu caminho muitas vezes pessoas muito mais dispostas a me prejudicar do que a me ajudar. Eu me desdobro em muitos porque eu desenvolvi ao longo da minha vida a necessidade de me provar para sabe Deus quem. E eu não quero falhar. Eu quero ser famoso. Eu quero ter o respeito de todos. Eu quero conseguir status. Eu quero realizar proezas. Eu quero uma vida que as pessoas invejem. Então eu me desdobro em muitos. Eu tenho muitos planos, eu tenho sonhos. E eu tenho um pavor nessa vida. Que Deus tenha outra ideia sobre mim. Que Deus queira outra coisa para mim. Que Deus simplesmente boicote os meus planos. Só que o salmista diz que Deus não tem dificuldade em boicotar os meus planos. Ele frustra os planos das nações. Acaba com os propósitos dos povos. Eu posso me desdobrar em muitos, mas não vou mudar uma verdade. Provérbios capítulo 16, verso 1. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. A minha vida não está nas minhas mãos. Que planos eu tenho? Fui fazer uma visita sábado, melhor sexta-feira, num hospital. Uma família que, de repente, precisou cuidar de um de seus membros. Um diagnóstico, um tratamento bastante sério. Eu estava ali orando com os irmãos, com as irmãs, quando um dos irmãos que ali estava disse: pastor, nossos planos mudaram completamente. O que íamos fazer, não vamos mais fazer, vamos fazer outras coisas. Como a vida vira de cabeça para baixo, de uma hora para outra. E eu fiquei pensando sobre aquilo. Que planos nós temos? Que planos nós temos? Ah, porque eu vou fazer isso, porque eu vou chegar até tal lugar, porque eu vou realizar essa situação, porque eu vou dar conta desse recado. Que planos nós temos? E o Senhor permite que nós adoeçamos e estamos de cama e não podemos fazer nada do que tínhamos pensado. Eu disse naquela conversa, irmão, eu acho que o plano é entregar tudo. Esse é o plano. O plano é entregar tudo. O plano é descansar no Senhor. O plano é confiar nele. O plano é obedecer. O plano é ouvir mais a voz de Deus. O plano é ter sensibilidade para o Espírito Santo. O plano é perguntar: Senhor, para onde? Porque os caminhos dos homens não têm o poder de se impor, mas os caminhos do Senhor não podem ser frustrados. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Os propósitos do nosso Pai não podem ser frustrados. Foi Jó quem aprendeu isso. Jó, depois de todo o sofrimento que ele enfrentou, de todas as perdas que ele teve, declarou: bem sei
que tudo podes. E nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quando é que eu vou entender isso, meu Deus? Quando é que eu vou entender que se Deus me quiser lá, vai me pôr, e se não quiser, eu não chego? Mas como eu quero muito, eu me desdobro em muitos e só me machuco. Quando eu tinha 15 anos, eu já sabia o que eu queria ser nessa vida. Quando eu tinha 20 anos, essa convicção estava cristalizada e consolidada no meu peito. Mas foi com 20 anos que o Senhor me chamou para o ministério. E simplesmente pôs de lado todos os meus sonhos. Para ser quem Deus queria que eu fosse, eu tinha que renunciar todos os meus sonhos. E eu vou dizer uma coisa para você com toda a sinceridade do meu coração. Valeu a pena. Valeu a pena abrir mão dos meus sonhos para seguir os sonhos de Deus. Valeu a pena abrir mão dos meus planos para seguir os planos de Deus. Os meus planos podem ser frustrados, mas os de Deus não. Então o plano agora é obedecer. O plano é ouvir a voz. O plano é ser sensível ao Espírito. O plano é entregar e descansar. Se amanhã o Senhor quiser que eu faça, eu farei. Vou fazer o melhor. Vou fazer da melhor maneira possível. Mas seja feita a vontade de Deus na minha vida. Não quero mais me desdobrar em muitos para realizar sonhos que não são de Deus. E que por isso me cansam muito mais do que qualquer outra situação na minha vida. Segunda lição que eu aprendo com esse salmo. Não adianta eu me desdobrar em muitos se é Deus e não os outros quem sabe quem eu realmente sou. Verso 13, veja comigo que verso lindo. Dos céus olha o Senhor e vê toda a humanidade. Do seu trono ele observa todos os habitantes da terra. Ele que forma o coração de todos, que conhece tudo o que fazem. Eu me desdobro em muitos para oferecer às pessoas uma imagem de mim mesmo que elas possam amar. Eu me desdobro em muitos para que as pessoas finalmente acreditem que eu sou a melhor pessoa que eu poderia ser e que eu tenho para oferecer a elas tudo aquilo que elas poderiam esperar de mim. Eu me desdobro em muitos para agradar a muitos. E me desdobro em muitos para que muitos finalmente reconheçam o meu valor. Só que nesse esforço, eu acabo tendo um efeito colateral que eu não imaginava. Quanto mais eu agrado todo mundo, mais sozinho eu me sinto. Quanto mais eu me desdobro para agradar e atender e corresponder a todo mundo, tanto mais solitário eu sou. Porque as pessoas sabem o que eu estou disposto a fazer por elas, mas não sabem quem eu sou de fato. Então eu preciso criar mentiras, eu preciso me defender, eu preciso construir muros que me protejam. Eu já não sou mais eu mesmo. Então há homens que são prestativos, solícitos, extremamente cuidadosos, dispostos e disponíveis, não dizem não para ninguém, são queridos, mas Deus sabe o quanto eles são infelizes, o quanto eles se sentem sós e o quanto eles têm sentimentos reprimidos que eles não têm coragem de confessar para ninguém, nem para suas esposas. Mulheres que se esforçam ao máximo, cuidam da sua casa, cuidam dos seus filhos, cuidam do marido, trabalham, têm uma vida que as suas amigas invejam, mas ninguém sabe que elas já não dormem à noite, que elas pensam em morrer e que elas desejariam morrer se fosse um caminho mais fácil do que parece ser. Eu agrado todo mundo, mas a minha essência se perde, porque eu esqueci uma verdade, que eu não preciso agradar todo mundo, eu preciso agradar um só, que é Deus. Ele me conhece. Ele sabe quem eu sou. Todo esforço que eu faço para maquiar a minha imagem para os outros, para Deus não tem valor. Toda mentira que eu conto para que as pessoas não pensem mal de mim, diante de Deus não tem nenhum significado ou função.
Tudo que eu escondo das pessoas para que elas não se decepcionem comigo e me amem ao máximo, Deus conhece de perto e melhor, Ele sabe de tudo isso e ainda me ama. Aleluia por isso. Que para Deus eu não preciso mentir. Que de Deus eu não preciso esconder nada. Até porque de Deus eu não posso esconder nada. Os olhos dele estão sobre nós, irmãos. Os olhos dele estão sobre nós. No coração de Deus nós somos bem-vindos. O amor de Deus nos abraça. Ele sabe que nós não somos tudo isso que parece, ou que as pessoas gostariam que nós fôssemos. Mas Ele também não espera isso de nós. Ele só quer que nós lhe entreguemos o nosso coração. Eu me desdobro em muitos porque eu acho que os meus relacionamentos estão sempre por um fio. E muitas vezes eu descubro que estão de fato assim que eu falho com alguém ou com alguma coisa. É só eu falhar e de amado eu passo a ser odiado na vida de qualquer um. É só eu não atender e de bênção eu passo a ser pedra de tropeço na vida de alguém. Como é difícil agradar. Mas quando nós queremos agradar a Deus, mesmo quando nós falhamos, o Senhor não nos rejeita, nos abraça e nos põe em pé. E nos diz, siga em frente, porque eu ainda estou com você. Aleluia, eu não preciso me desdobrar em muitos, porque o amor por mim não está em jogo. Eu não preciso me desdobrar em muitos, porque aquele que me abraçou não está pensando o tempo inteiro em me jogar fora. Eu não preciso me desdobrar em muitos, porque aquele que mandou seu filho para morrer por mim já escreveu meu nome no livro da vida. Segurança no amor. Dá paz para o coração. Eu posso dizer não, e eu sei que você pode ficar chateado comigo por isso. Mas perdão, irmão. Eu não estou aqui para agradar você, eu estou aqui para agradar o Deus vivo e verdadeiro. Ele que me diz o que eu preciso fazer nessa vida. Não sou o multi-homem, não sou o Messias, não sou Deus. Eu tenho um Deus que me ajuda e cuida de mim. Aleluia. Terceira lição que eu aprendo nesse salmo é que não adianta eu me desdobrar em muitos se é Deus e não os recursos quem me sustenta na dificuldade. Verso 16. O verso 16 é tudo de bom. E com ele o 17 e o 18. Nenhum rei se salva pelo tamanho do seu exército. Interessante. E é preciso se desdobrar em muitos para ter um exército. Nenhum guerreiro escapa por sua grande força. O cavalo é vã esperança de vitória. Apesar de sua grande força, é incapaz de salvar. Verso 18. Mas Deus protege aqueles que o temem. Aqueles que firmam a esperança no seu amor, para livrá-los da morte e garantir-lhes vida, mesmo em tempos de fome. Eu me desdobro em muitos porque eu acho que é a estrutura que eu consegui construir que vai me salvar no tempo da dificuldade. Eu não me desdobro em muitos quando lembro que o Senhor sustenta a minha vida. Quando é que eu vou aprender, meu Deus? Que eu não trabalho pelo pão que perece, eu trabalho para servir aquele que põe pão na minha mesa. Inútil será, diz o salmista, levantar cedo, dormir tarde, comer um pão penoso, se ele dá aos seus amados enquanto dorme. Não é que eu não preciso trabalhar, eu preciso. Mas não pelo pão. Pelo privilégio de servir aquele que me deu dons e talentos. O pão ele dá. O salmista também diz, eu fui moço e hoje sou velho. E nunca vi o justo mendigar o pão. Quando é que eu vou entender? Que se eu estou trabalhando demais, que se eu estou pondo minha família em segundo plano, se o que Deus tem pedido de mim eu não estou podendo dar porque eu estou muito ocupado, a minha vida está errada. Quando é que eu vou entender? Que se eu estou num ativismo desenfreado, é porque eu ainda não parei para pensar de onde vem o meu sustento. Quantos homens, quantas mulheres trabalhando hoje
de forma alucinada, muito mais para sustentar as estruturas pesadas que construíram do que para viver nelas. O sujeito mora numa casa maior do que precisava. Não se contenta com um carro, por mais novo que seja. Começa um negócio atrás do outro. Um dia ele está trabalhando, não é mais para cuidar dos seus. Ele está trabalhando para manter a roda girando. Existe um limite de renda que a gente ainda pode usar para a nossa vida e para a vida dos nossos. A partir de uma determinada renda, você reaplica para gerar mais renda. E o dinheiro não é mais servo da família. Ele é servo de si mesmo. E isso quando não faz você servo dele. Nosso mundo está cheio de exemplos. De gente que não desfruta mais. Equilibra pratos para não deixar nenhum cair no chão. Não tem vida. Não serve a Deus. Vai morrer sem ter tido uma única experiência de abrir mão das preocupações com dinheiro para poder dar de si mesmo na causa do reino. Gente que não conseguiu nem curtir a família, porque não podia deixar a máquina parar. Não é triste? Eu acho tão triste. É tão bom quando você sabe que o Senhor sustenta. Porque Ele sustenta mesmo. Os nossos recursos vêm das mãos dEle. Ele é o dono de todo ouro e de toda prata. E é o nosso Pai amoroso. O apóstolo Paulo escreve assim: aquele que não poupou seu próprio filho, antes o entregou por amor de todos nós, como não nos dará juntamente com Ele de graça todas as coisas? A minha segurança não vem do que eu tenho, por mais que eu tenha. A minha segurança vem do Senhor. Um rei não se salva pelo tamanho do seu exército. Um rei é salvo pelas mãos do Senhor. E por último, irmãos e irmãs, por último, a quarta lição que eu aprendo com esse salmo é que não adianta eu me desdobrar em muitos se é Deus e não qualquer outra coisa a razão da minha alegria. Eu disse que não adianta eu me desdobrar em muitos, primeiro, porque é Deus e não sou eu quem estabelece os próprios planos. Segundo, é Deus e não os outros quem sabe quem eu realmente sou. Terceiro, é Deus e não os recursos que me sustentam na hora difícil. E quarto, é Deus e não qualquer outra coisa a fonte da minha alegria. Por que eu me desdobro em muitos? Porque eu quero ser feliz. Eu quero ser feliz. Eu me desdobro em muitos porque eu quero ter prazer nessa vida. Alguém incutiu em mim que a vida é curta e eu preciso desfrutá-la ao máximo. Eu assisti um filme chamado Sociedade dos Poetas Mortos, que inundou uma geração de jovens com a filosofia do carpe diem, aproveite o dia. E hoje nós temos visto os nossos jovens naufragando no problema das drogas, naufragando nos vícios, na bebida, nas experiências sexuais completamente libidinosas, sem qualquer tipo de freio moral. Nossos homens, nossas mulheres, topando tudo pelo prazer. Uma geração aficionada por experiências de prazer. E que não entende por que nunca tem prazer. Talvez Chesterton estivesse certo quando escreveu que na nossa busca desenfreada por prazer, nós perdemos o prazer principal, porque o prazer principal é a surpresa. Quem é que se surpreende com o que provoca? Quem é que se alegra com o que tenta fazer por conta própria? Nós criamos remédios para dar prazer. E eles já não fazem mais efeito sobre nós. Nós não queremos perder nada porque queremos encontrar espaços de prazer em tudo que nos é colocado na frente. E descobrimos as duras penas que, mesmo diante das mais magníficas possibilidades de prazer, não conseguimos ter prazer nenhum. Conseguimos azedar mesmo aquelas coisas que trariam satisfação e contentamento para qualquer um. Ou você nunca viu uma pessoa infeliz na praia e ainda estragando o passeio de todo mundo?
O sujeito vai para a praia, praia paradisíaca, vai para Cancún. Aquele mar azul, aquela areia branquinha. O cara reclama que o sol está muito quente, que a areia está muito quente, que a água está muito gelada, que tem muita gente lá. É tipo assim, nada disso estava previsto. Que coisa! Tem sol, tem areia, tem água, tem gente. Que tristeza, que pena de você, irmão, que não consegue se alegrar com nada, que azeda qualquer programa bom, que reclama de tudo, que a sua família tem duas alegrias com você. A primeira quando sai de viagem, a segunda quando volta. Meu Deus, nunca mais. Murmuração, conversa boba. Quando ri às custas do constrangimento alheio. Envergonha, chateia, machuca, magoa. Porque não é feliz. E a gente aprende rápido na vida que não adianta mudar de lugar. A infelicidade vai dentro da gente. Interessante que quando o pecado entrou na história humana, pela desobediência de Adão e de Eva, o Senhor tomou duas decisões. Primeiro, bloqueou o acesso à árvore da vida. E segundo, expulsou do paraíso. Porque em pecado você não pode nem viver e nem frequentar bons lugares. Paraíso e a vida perdem a graça quando o coração está contaminado. Mas quando o coração se enche de Deus, até o lugar mais simples ganha contornos de uma bênção do céu para a nossa vida. E o sujeito está lá sofrendo no exterior, reclamando e se achando azarado porque nada dá certo, e tem alguém feliz da vida na varanda de casa comendo salame e tomando refrigerante. Quando é que a gente vai entender que a nossa alegria está no Senhor? Que não é uma questão do que eu experimento nessa vida, mas de quem eu experimento dentro em mim. A nossa alegria está no Senhor, irmãos. No Senhor eu já achei. Eu não me desdobro em muitos porque eu já achei. A pérola de grande valor eu já achei. Eu não estou mais procurando nada nessa vida. Eu não estou esperando a grande sacada. Eu não estou esperando mais a tacada que me leve para um patamar que eu nunca imaginei. Eu já achei. Já encontrei. O Senhor já me preencheu. Eu sou feliz da vida, aleluia. O Senhor é bom. Eu não preciso me desdobrar em muitos. A troco de sabe Deus o quê? Deus é a fonte da minha alegria. E a alegria do Senhor tem sido a minha força. A alegria do Senhor é a nossa força. Por isso, o versículo que eu pulei nesse trecho que nós lemos, do verso 10 ao verso 22, eu vou usar para fechar a nossa mensagem. Feliz é a nação que tem Deus como Senhor. Porque quem não tem Deus não é feliz. Mas quem tem Deus é feliz. Mesmo que passe dificuldade. Mesmo que os planos naufraguem. Mesmo que as pessoas decepcionem ou se decepcionem. Quem tem Deus é feliz. Feche seus olhos por um instante, eu quero orar com você. Pai Celestial, Deus amoroso, mais uma vez nós estamos diante de Ti porque a Tua palavra tem sido nosso alimento. Nós dependemos do Senhor, nós amamos o Senhor e mais do que tudo nessa vida nós queremos o Senhor, a intimidade do Senhor, sermos encontrados dignos diante da Tua presença. Pai amado, que tudo que nós ouvimos agora possa encontrar solo fértil em nossos corações e produzir frutos de tal maneira que o nome de Jesus seja honrado através de nós. Obrigado, ó Deus, pela ministração da Tua palavra, por tudo que a Tua palavra tem para nos ensinar, para nos orientar, para nos corrigir os passos, e que nenhum desses ensinamentos seja esquecido por nós. Que o Teu Espírito nos faça lembrar todas as coisas. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.